Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafas e hoje é dia de falar de um tema inédito aqui no canal. Pois é galera, a gente já vai para 6 anos de canal e ainda assim conseguimos destrinchar algum tema que a gente nunca abordou aqui com vocês, que é continuações de novelas que foram prometidas, mas por algum motivo foram canceladas. Após a vinheta eu vou trazer alguns casos de novelas que até rondaram os bastidores sobre uma possível continuação, mas não veio aí. No ar, mais um campeão de audiência. Antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E caso você já seja inscrito, dá uma conferida, ver se o sininho está ativado em todos, para você não perder nada do que pintar aqui no canal. Por mais que não seja algo habitual, a gente sabe que algumas novelas ganharam uma continuação, tanto em forma de novela quanto em forma de série mesmo, um tempo depois após terem sido exibidas. Um exemplo atual é Elas por Elas. A original de 1982 ganhou uma série do Mário Fofoca, que é o personagem da novela que fez tanto sucesso e acabou tendo uma série só dele exibida na Rede Globo. Outro exemplo também de novela em si foi Os 10 Mandamentos, que teve sua segunda temporada, A Terra Prometida, Verdades Secretas 2, que de uma boataria, Valcir Carrasco transformou em realidade a continuação da história de Angel, e outros exemplos que a gente pode até trazer em forma de vídeo aqui para vocês também. Só que hoje é dia de falar de algumas novelas que foram prometidas uma continuação, sejam em formato de novela ou a série de um personagem da trama, mas que apenas ficou na promessa. Acho que um dos casos mais famosos de uma continuação de novela que o próprio público estava esperando essa continuação é Terra Nostra, esse grande sucesso de Benedito Rui Barbosa, que até quando estava sendo exibida, ela teve a sua premissa alterada. Isso porque, para quem não sabe, a proposta inicial de Terra Nostra era contar a história dos povos imigrantes italianos que vieram para o Brasil para prosperar, e essa história se estender até o ano 2000. Ou seja, a novela teria várias fases aí ao longo de seus 200 e poucos capítulos. Porém, aquela que era para ser a primeira fase fez tanto sucesso, o casal Mateu e Juliana, interpretados pelo Thiago Lacerda e a Ana Paula Arósio, caiu tanto nas graças do público, tinha uma química tão forte e a história deles em si era tão bonita, que o Benedito, junto com o Jaime Monjardim, que era o diretor da novela, decidiram manter essa primeira fase ao longo de toda a novela e se transformou na Terra Nostra que nós conhecemos. Porém, quando a novela chegou ao seu último capítulo, a última cena, mostram as milhares e milhares de crianças que nasceram ao longo dos 200 e poucos capítulos de Terra Nostra. E no final aparece: essa história não termina aqui. Então ficou um ar de que sim, nós teríamos a Terra Nostra 2, que mostraria o crescimento dessas crianças. Porém, a Terra Nostra 2 ficou só na promessa. Até quando Esperança estava para estrear, que também é do Benedito Rui Barbosa e também conta a história de imigrantes italianos aqui no Brasil, o público comentava que Esperança seria a Terra Nostra 2. Mas na prática, não foi isso que aconteceu. Por mais que Esperança tenha sido vendida para os países afora como Terra Nostra 2, a história de Esperança não tem nada a ver com uma possível continuação de Terra Nostra. E falando em Benedito Rui Barbosa, uma trama dele que também teve a promessa de ter uma continuação, mas que não foi pra frente, foi Pantanal. Pois é, o grande sucesso de 1990 lá da Rede Manchete teve a ideia de ter uma continuação, só que essa ideia não era do Benedito Rui Barbosa, e sim do Jaime Monjardim, que também foi o diretor de Pantanal. Essa possível continuação de Pantanal estava batizada como Flor de Cera, e a trama mostraria uma aldeia de índios remanescentes de astecas e incas, que haviam desenvolvido uma barreira mental para impedir que os brancos chegassem lá. Só que o Benedito estava meio que por fora, ficou sabendo por alto, não gostou da ideia. O Jaime Monjardim levou a ideia para a Globo, para a novela estrear ali em meados de 1993, mas não foi aprovado. Ele voltou para a Rede Manchete com essa mesma ideia e a Manchete também não aprovou, e o projeto foi para a gaveta e de lá nunca mais saiu.
Um dos maiores fenômenos da década de 2010, Cheias de Charme, também teve a promessa de ter uma continuação, mas não em forma de novela, e sim ter um filme, o mesmo que a gente viu com Carrossel e Os 10 Mandamentos. Na verdade, o filme dos 10 Mandamentos nada mais é do que a novela toda resumida. Então vamos considerar só Carrossel. O filme do Giovanni Imbrota, que foi o personagem de Senhora do Destino, o Crow, que foi o personagem de Fina Estampa, enfim. Cheias de Charme também seguiria nessa linha. O filme mostraria como estaria a vida das 3 Marias protagonistas e também de Chayane e Fabian depois da história que foi mostrada na novela. Porém, essa história só ficou na promessa. Recentemente, aí no ano passado, esse boato voltou a ganhar um pouquinho mais de força com essas produções originais do Globoplay. As notícias, as atualizações que a gente tem sobre esse possível filme de Cheias de Charme continuam assim, apenas na promessa. Será que realmente vem aí um dia? É aguardar para ver. Outra trama do Horário das 7 da década passada que também teve uma promessa de continuação foi Alto Astral, mas a continuação de uma personagem específica, Samantha Paranormal, e o Pepito, que era o seu fiel escudeiro, sempre estava ali do lado dela em todas as suas aventuras. A personagem fez tanto sucesso na novela que cogitou-se ter uma série só dela, assim como a gente teve a série do Mário Fofoca, que fez tanto sucesso em Elas por Elas lá nos anos 80. Pois é, teve essa promessa de ter uma série exclusiva da Samantha Paranormal, mostrando aí suas tramóias e suas aventuras ao lado de Pepito, mas isso ficou só na promessa. Até a Cláudia Raia, inclusive, chegou a comentar sobre essa série. Ela falou que gostaria muito de fazer uma série da Samantha Paranormal, que foi uma personagem que ela gostou bastante de fazer, mas esse projeto ficou só no papel e até hoje não foi pra frente. Saindo um pouco da Globo, vamos para a Record falar de Topíssima, uma das poucas novelas contemporâneas e não bíblicas que foi produzida pela emissora nos últimos anos. Topíssima não foi lá um grande sucesso, mas foi uma novela bem elogiada e que também ganhou a promessa de ter uma continuação, ou na linguagem mais atual, ter uma segunda temporada, uma Topíssima 2. Só que esse projeto, apesar de chegar ali com um pezinho na pré-produção, acabou sendo engavetado, foi cancelado pela Record e a princípio não vai mais acontecer. Agora vai um bônus aqui, que eu não vou falar de uma novela, e sim de uma série que fez muito sucesso quando foi exibida e que até hoje os fãs querem uma continuação, e até hoje essa continuação não aconteceu. Eu tô falando de Dupla Identidade, a elogiada série de Glória Pérez, que fez um grande sucesso lá em 2014 e terminou com um tremendo gancho para uma segunda temporada. Porém, até hoje não temos a continuação da história do serial killer interpretado pelo Bruno Gagliasso, e particularmente falando, Dupla Identidade para mim é uma das melhores séries produzidas pela TV Globo. Só que acontece que a Globo ainda naquela época estava engatinhando, estava começando a direcionar o seu conteúdo para essas séries, pegando ali a onda das séries americanas, e não estava tão habituada em realizar segundas temporadas dessas séries. Algo que mudou completamente para os dias atuais, que a gente vê as séries aí do Globoplay e que elas têm segunda, terceira, quarta temporada. Mas em 2014 isso ainda não acontecia ali na telinha do Plim Plim, e a segunda temporada de Dupla Identidade até hoje não aconteceu. E agora eu quero saber de vocês, qual outra promessa de continuação de novela ou de uma série, de um personagem específico que fez bastante sucesso numa trama em si, que ficou só na promessa e até hoje vocês estão aguardando essa continuação? Comenta aqui embaixo, comenta também se você sabia dessas continuações, dessas promessas de continuações que eu falei aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo, é aquele recadinho de sempre. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo das novelas e aqui no Rede Rafas. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até lá.